Pessoal, esse conteúdo será um pouco diferente dos anteriores, um pouco menos técnico. Esse conteúdo será como iniciar um bonsai a partir de semente, ali desde substrato, um substrato aerado, que ali mantém uma umidade também e não com excessiva umidade, para que eu possa ter uma ótima germinação ali e consequentemente ter um melhor enraizamento, né, que a planta cresça com bastante força. E ali eu começo a iniciar e até o projeto, né? Quando ela ganhar uma maturidade ali, a muda, eu posso conseguir fazer a aramação, movimento adequado, de acordo também com a espécie e como a gente possa imaginar a planta no futuro, quando ela tiver com maturidade ali, com aparência de bonsai, demonstrando como se fosse uma árvore na natureza, né, da espécie. Que esse vídeo será voltado ali para semente de Chloroleuco tenuiflorum, que é chamado na arte do bonsai, dos bonsaístas, de Dumosum, Piteco Dumosum. Movimento adequado, de acordo também com a espécie e como a gente possa imaginar a planta no futuro, quando ela tiver com maturidade ali, com aparência de bonsai, demonstrando como se fosse uma árvore na natureza, né, da espécie. Que esse vídeo será voltado ali para semente de Chloroleuco tenuiflorum, que é chamado na arte do bonsai, dos bonsaístas, de Dumosum, Piteco Dumosum. Pessoal, esta planta é um exemplo da característica da espécie que nós iniciaremos o projeto. Ela tem uma característica de uma casca corticosa, que demonstra para nós que tem uma maturidade, uma característica de apresentar ser uma planta mais velha. Ela tem um crescimento bastante robusto, bem agressivo. Essa é uma planta que tem por volta dos seus 3 anos. Ela nunca foi para o chão, apenas em bacia. Eu já consegui ter esse diâmetro de tronco. As folhas não são muito grandes. Conseguimos também uma característica de dizer entre nós um pouco curtos. Então é uma planta muito bacana e vamos iniciar o projeto a partir de semente. Pessoal, esta planta é um exemplo da característica da espécie que nós iniciaremos o projeto. Ela tem uma característica de uma casca corticosa, que demonstra para nós que tem uma maturidade, uma característica de apresentar ser uma planta mais velha. Ela tem um crescimento bastante robusto, bem agressivo. Essa é uma planta que tem por volta dos seus 3 anos. Ela nunca foi para o chão, apenas em bacia. Eu já consegui ter esse diâmetro de tronco. As folhas não são muito grandes. Conseguimos também uma característica de dizer entre nós um pouco curtos. Então é uma planta muito bacana e vamos iniciar o projeto a partir de semente.
Pessoal, esse são o substrato que eu vou utilizar para fazer o plantio das sementes. Isso aqui é caqueira de tijolo ou caqueira de telha moído, passado na peneira mais fina, tirando o pó. Isso aqui já é areia de rio peneirada com a peneira mais fina e também retirei praticamente todo o pó. E isso aqui é uma terra vegetal ou aquelas serrapilheira, né? Uma terra que tem mais matéria orgânica. E qual que é o pensamento sobre esse substrato para as sementes? Esse aqui é caqueira de tijolo ou caqueira de telha também, para retenção de água, porque ele consegue reter água dentro da partícula dos grãozinhos de tijolo. E a terra, né, terra vegetal ou terra de serrapilheira, para retenção de umidade, que também vai ser o mesmo princípio. A característica também do caco tijolo reter umidade ali dentro, e o pedrisco que vai conseguir segurar a umidade mais para fora das partículas, que seria os microporos e os macroporos. Um vai reter umidade dentro, vai reter umidade para dentro, e o outro vai segurar a umidade para fora, né? Porque aqui a água não consegue penetrar dentro das partículas de areia, né? Agora já o tijolo já consegue. Então vou misturar todos esses substrato aqui, vou formular o substrato. Aqui deve dar por volta de uns 25%, uns 30% de caco tijolo, 30% de pedrisco e um 30% de terra serrapilheira, com terra vegetal. Homogeneizei todo o substrato, ficou bem poroso. Esse substrato aqui, mais focando em questão da germinação, mas depois da germinação, isso aqui vai ser um ambiente muito mais propício para o enraizamento, que eu preciso que essas sementes, né, essas mudas tenham um arranque inicial muito bom. Então esse substrato vai ter essa característica e essa função.
Esse será o vaso de plástico que eu vou utilizar para fazer o plantio das sementes. Eu separei as sementes que aparentemente têm mais potencial de germinação. Essas aqui eu acredito que tenham menos potencial de germinação. Umas ainda estão verdes. O tegumento das sementes não estão bem visíveis e viáveis, então eu separei as sementes que eu acredito que tenha mais poder de germinação e separei as outras que eu também vou fazer o plantio delas, bem provável, mas o planejamento será com essas sementes que eu acredito que tenha maior potencial de germinação e vigor. Por que eu separei essas sementes das outras? Vocês observam que ela está com má formação. Essas outras está bastante esverdeadas. Não tem uma reserva energética para ter um vigor interessante. Agora vocês observam a qualidade dessas, o tegumento dela. O tegumento dela. A maturidade e a reserva energética, podemos observar que tem muito potencial de vigor. Essas aqui são umas características melhores. Essas são as esverdeadas e as de má formação. Agora eu irei colocar o substrato que realizei a mistura, né, de caqueira, pedrisco e um pouco de matéria orgânica. Eu posicionei as sementes, deu em torno de 26, 27 sementes. Agora eu vou estar aprofundando elas bem pouquinho.
Elas não podem ficar muito profundas, porque às vezes umas têm pouca reserva energética, ela não vai conseguir passar, né, crescer, desenvolver acima do substrato, né, os cotilédones. Então aqui por volta de 2 centímetros de profundidade no máximo. Eu vou vir com a camada de substrato forrando por cima e logo após eu vou iniciar a rega. Conseguimos finalizar o plantio. Agora eu vou iniciar a rega bem devagarzinho, para que eu não destampe e as sementes fiquem visíveis. A insolação. Aqui que eu estou usando é um bioestimulante de base orgânica para ajudar que elas consigam reter essa umidade. Esse estimulante é uma fonte de leonardita, tem um alto teor de auxina, gibberelina e citocinina, que está aliado também ao melhor enraizamento e o vigor à germinação das sementes. Estou tentando propiciar o máximo possível de um ambiente adequado para obter um melhor enraizamento das sementes, porque esse hormônio, esse bioestimulante orgânico, a semente vai reter essa umidade, porque ela precisa de umidade e temperatura e um ambiente favorável para ela germinar. Eu realizei a rega, ela já saiu pelos orifícios, do vaso de plástico. Agora é aguardar a germinação das sementes e acompanhar o desenvolvimento delas para que eu consiga fazer um planejamento, de aramação. E vocês acompanhem o canal, porque esse é um projeto que iniciamos juntos e vocês acompanham até todo o processo, até a aramação, o planejamento de um projeto, a planta que tiver mais potencial. Então é isso, pessoal. Esse é o projeto que iniciamos, o bonsai a partir de sementes. Sobre a questão de insolação, para obter
uma temperatura ambiente, umidade. Eu vou deixar ela meia sombra, pegando um pouco de sol, né, uns 4 horas de sol, para que eu consiga esse ambiente favorável para a germinação.